Eu sou um monstro. Por ter mandado meu filho embora? Parte 1. Eu me lembro do dia em que meu filho, Gabriel, nasceu como se fosse ontem. Eu estava tão feliz e emocionada, mas também estava muito assustada. O pai de Gabriel havia me abandonado quando eu estava grávida, e eu sabia que teria que criar nosso filho sozinha. Eu fiz o meu melhor para ser uma boa mãe, apesar das dificuldades. Eu trabalhava duro para fornecer tudo o que Gabriel precisava, e eu sempre estava lá para ele, independentemente do que acontecesse. Eu queria que Gabriel tivesse uma infância feliz e segura, e eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir isso. Mas à medida que Gabriel crescia, eu comecei a notar que ele estava se tornando cada vez mais agressivo e controlador. Ele gritava comigo, me xingava e me ameaçava, e eu não sabia como lidar com isso. Eu tentei conversar com ele, explicar que seu comportamento não era aceitável, mas ele não me ouvia. Ele apenas continuava a me atacar, verbal e fisicamente. Eu me sentia cada vez mais isolada e sozinha. Eu não sabia a quem recorrer, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu comecei a me sentir como uma prisioneira em minha própria casa, e eu não sabia como escapar. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Eu estava presa em um ciclo de violência e medo, e eu não sabia como sair. Eu apenas sabia que precisava proteger a mim mesma, independentemente do que isso significasse. Eu comecei a me perguntar se eu seria capaz de fazer o que era necessário para me proteger, mesmo que isso significasse mandar Gabriel embora. Parte 2. Eu me lembro do dia em que Gabriel tinha 15 anos e surtou comigo em público. Nós estávamos em um shopping, e ele começou a gritar comigo porque eu não queria comprar um jogo de videogame que ele queria. Ele ficou tão furioso que começou a me empurrar e a me xingar na frente de todos. Eu fiquei muito assustada e envergonhada. Eu não sabia como lidar com a situação, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu tentei conversar com ele, explicar que seu comportamento não era aceitável, mas ele não me ouvia. Ele apenas continuou a me atacar, verbal e fisicamente. Eu me sentia cada vez mais isolada e sozinha. Eu não sabia a quem recorrer, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu comecei a notar que Gabriel sempre teve um ar de superioridade. Ele sempre achou que estava certo, e que todos os outros estavam errados. Ele não respeitava as opiniões dos outros, e ele não se importava com os sentimentos dos outros. Eu tentei conversar com ele sobre isso, explicar que todos os seres humanos são iguais e que todos merecem respeito, mas ele não me ouvia. Ele apenas continuou a se comportar como se fosse superior a todos os outros. Eu me sentia cada vez mais preocupada com o comportamento de Gabriel. Eu sabia que ele precisava de ajuda, mas eu não sabia como ajudá-lo. Eu comecei a me perguntar se eu estava fazendo algo errado, se eu estava contribuindo para o comportamento dele. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o que. Eu estava presa em um ciclo de violência e medo, e eu não sabia como sair. Eu apenas sabia que precisava proteger a mim mesma, independentemente do que isso significasse. Parte 3. Ontem foi o dia em que tudo mudou. Gabriel, meu filho de 26 anos, fez algo que foi imperdoável. Ele mora comigo desde que seu pai nos abandonou, e eu sempre fiz o meu melhor para cuidar dele e dar-lhe um lar seguro. Mas ontem Gabriel perdeu o controle completamente. Ele estava bebendo desde a tarde, e quando eu cheguei em casa do trabalho, ele estava completamente bêbado. Ele começou a gritar comigo, a me xingar e a me ameaçar. Eu tentei conversar com ele, explicar que ele precisava parar de beber e se acalmar, mas ele não me ouvia. Ele apenas continuou a me atacar, verbal e fisicamente. E então ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Eu fiquei completamente assustada e indefesa. Eu não sabia o que fazer, e eu não sabia como proteger a mim mesma. Eu consegui me libertar e corri para o meu quarto, trancando a porta. Eu fiquei lá, tremendo de medo, até que eu ouvi Gabriel sair de casa. Eu não sei como eu consegui sobreviver a tudo isso. Eu não sei como eu consegui manter a sanidade. Mas eu sei que eu não posso mais continuar assim. Eu não posso mais viver com alguém que me trata dessa forma. Eu sei que Gabriel precisa de ajuda, mas eu não posso mais ser a pessoa que o ajuda. Eu preciso pensar em mim mesma agora. Eu preciso proteger a mim mesma. E é por isso que eu tomei a decisão de mandar Gabriel embora. Eu sei que isso vai ser difícil para ele, mas eu não tenho outra escolha. Eu preciso fazer o que é melhor para mim e para minha segurança. Parte 4. Finalmente, o dia chegou em que eu tomei a decisão de mandar Gabriel embora. Eu sabia que isso não seria fácil, mas eu não tinha outra escolha. Eu não podia mais viver com alguém que me tratava com tanta violência e desrespeito. Eu me lembro do dia em que eu expulsei Gabriel de casa.
Eu estava nervosa e assustada, mas eu sabia que era o que eu precisava fazer. Eu o chamei para a sala e eu disse a ele que era a hora de ele ir embora. Gabriel ficou furioso. Ele começou a gritar comigo e a me xingar. Ele disse que eu era uma mãe horrível e que eu não o amava. Ele disse que eu estava errada em expulsá-lo de casa e que eu iria se arrepender. Eu tentei manter a calma, mas era difícil. Eu estava assustada e eu não sabia o que Gabriel era capaz de fazer. Eu disse a ele que eu não queria mais viver com ele e que era a hora de ele ir embora. Gabriel não queria ir embora. Ele começou a me ameaçar e a me empurrar. Eu fiquei com medo e eu sabia que eu precisava chamar a polícia. Eu liguei para o número de emergência e eu disse a eles que eu precisava de ajuda. A polícia chegou rapidamente e eles removeram Gabriel de casa. Eu fiquei aliviada, mas também eu me senti triste. Eu sabia que eu havia feito o que era necessário, mas eu também sabia que eu havia perdido meu filho. Agora, eu me pergunto se eu fiz o que era certo. Eu me pergunto se eu deveria ter encontrado outra maneira de lidar com a situação. Eu me pergunto se eu sou uma mãe horrível por ter expulsado meu filho de casa. Eu não sei a resposta para essas perguntas. Eu só sei que eu fiz o que eu acreditei que era necessário para proteger a mim mesma. Mas agora eu me sinto vazia e triste. Eu me sinto como se eu tivesse perdido uma parte de mim mesma. Eu sou um monstro por ter mandado meu filho embora? Ou eu sou uma mãe que apenas queria proteger a si mesma? Eu não sei. Eu só sei que eu estou sofrendo e que eu não sei como lidar com isso.